Nós estamos hoje a uma semana de começar uma jornada que eu considero extremamente importante para a nossa igreja aqui neste lugar. Dia 17, ou seja, domingo que vem, nós estamos começando a edição do JOP 2022. Uma jornada de 50 dias de jejum, de oração, de leitura bíblica e também de evangelismo. E o tema deste ano está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a sua obra. Tempo de avivamento. Nós precisamos, Igreja do Senhor, manter aceso no coração de cada crente esta chama do avivamento, este mover do Espírito Santo de Deus deve ser permanente. O primeiro amor, o amor que você sentiu no dia em que entregou a sua vida a Jesus, o amor que você sentiu por Deus pela sua palavra, no dia em que você desceu as águas do batismo e se declarou um cristão. Nós precisamos manter vivo este amor em nosso coração. E nos tempos que nós estamos vivendo, que são tempos bastante difíceis, nós precisamos orar, nós devemos orar, para que o Espírito de Deus mantenha esta chama acesa no coração de cada um de nós. Lembro-me de ter dito à igreja alguns meses atrás, que o avivamento que nós desejamos e que nós buscamos para a igreja do Senhor que somos nós, não tem nada a ver com barulho. Esse avivamento não tem nada a ver com o sensacionalismo, com o emocionalismo, movimentos esporádicos que acontecem vez ou outra, ou mesmo os modismos que surgem de tempos em tempos no mundo cristão. Não é esse avivamento que nós estamos buscando. Nós desejamos um avivamento que seja permanente na vida de cada crente. Como fogo no altar de sacrifício, que não podia se apagar, deveria manter sua chama sempre acesa, que o nosso coração também mantenha sempre aceso a chama do avivamento. Um avivamento, irmãos, que desperte em cada crente o desejo de falar do Evangelho. O que é o Evangelho? Boas notícias que provém de Deus. Um avivamento que leve os crentes não somente a buscar, mas desejar ardentemente no coração a plenitude do Espírito Santo e os dons espirituais. Queridos, nós estamos vivendo uma época de escassez de dons espirituais entre os cristãos. Já não se buscam mais, já não pedem mais ao Senhor. E muitos, quando recebem esses dons, ao invés de utilizá-los em benefício do reino de Deus, acabam armazenando, guardando, retendo esses dons espirituais. Nós precisamos de um avivamento que leve cada crente a desejar usar seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Nós precisamos de um avivamento que traga em nossos corações um sentimento de arrependimento, a busca pela santificação,
Nós dizíamos algum tempo atrás aqui na igreja que cada vez que o pecador se aproxima mais da cruz de Cristo, mais pecador, mais miserável ele se sente, mais ele sente a necessidade de se arrepender e buscar a graça que vem de Deus. É esse avivamento que nós precisamos. O avivamento que gere em cada crente a fome e sede pela palavra de Deus. É difícil imaginar que muitos cristãos passam dias e semanas sem ler pelo menos um texto das Escrituras e meditar nele. É difícil imaginar que pessoas que se dizem cristãs muitas vezes gastam mais tempo em suas agendas pessoais de lazer, de entretenimento, de diversão, do que buscando ao Senhor. Nós precisamos de um avivamento. Olhe do seu lado aí, veja. Nós precisamos de um avivamento que gere em cada crente o prazer em congregar. Os cristãos precisam desejar ardentemente em seus corações congregar. Um avivamento que faça a gente perder a hora do culto e chegar pelo menos 2 horas antes na igreja. Hoje eu me arrumei, eu saí da igreja, era 1h pouca da tarde. Aí eu cheguei, almocei, fiz o que tinha que fazer, tomei banho, me arrumei e falei para minha esposa, vou para a igreja. Quando eu olho no relógio era 3h20. Eu falei, bom, agora eu vou. E vim para a igreja 3h20 para ficar sentado aqui no banco cantando. Porque não existe nada melhor do que estar num ambiente como este e saber que aqui neste lugar Deus tem reservado um tempo para falar conosco e para ministrar ao coração da sua igreja. Nós precisamos ter esse prazer. Eu não quero ser o único, mas que cada um de nós deseje a comunhão com seus irmãos, que tenha prazer na unidade, de poder chegar e compartilhar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida com o teu irmão. Nós precisamos de um avivamento que nos leve a um relacionamento mais intrínseco com Deus através da oração. Sabe, queridos, não é aquela oração onde a gente se ajoelha e diz, pronto, falei, amém. Não, é aquela oração onde nós nos prostramos diante de Deus e falamos com Deus como um filho que se refere ao Pai, que fala com o Pai. Compartilhamos com Deus as nossas necessidades e esperamos o Senhor falar conosco enquanto oramos. Nós precisamos, igreja, de um avivamento que gere em nós não o medo do inferno, não o medo de passar uma eternidade sem Deus, mas o temor a Deus como sinal de reverência, de respeito, pois as Escrituras Sagradas dizem que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Este é o avivamento que nós precisamos. E nesta noite, queridos irmãos, desejo que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, para nos encher da presença de Deus, e que nós possamos, durante esta caminhada de 50 dias, que começa no próximo domingo, nós possamos ter um prazer maior do que aquele que já temos, de estar na casa do Senhor e de louvar a Deus com o seu povo. A partir de domingo que vem, todos os dias, de segunda a sábado, 7 horas da manhã. Domingo, 8 horas da manhã. Nós estaremos aqui reunidos para orar com aqueles que puderem vir. Não será um tempo tão longo assim de oração, porque aqueles que estão acostumados a orar, que têm a prática de se relacionar com Deus através da oração, 30 minutos é como um oi, cheguei, acabou. O tempo já se foi, porque 30 minutos é tão pouco para falar com Deus.
Mas nós vamos dedicar, durante esses 50 dias, pelo menos 30 minutos por dia pela manhã, para orar ao Senhor. Vamos ter um breve devocional, onde vamos fazer a leitura da reflexão diária do Jope. Vamos cantar um hino e depois vamos felizes para casa, para o trabalho, para a escola. Nas reuniões da noite, nós também vamos estar, sempre que tivermos reuniões na igreja, nós vamos estar fazendo um momento de oração, de intercessão, vamos estar lendo o devocional do dia, e eu gostaria muito que os líderes de ministérios também adotassem esta prática nos ensaios, pelo menos 2 minutos de oração. Será que é muito, igreja? 2 minutos de oração. Uma palavra rápida aos irmãos que participam. Vocês vão ver o quanto estes 2 minutos farão a diferença em seus ensaios. Queridos, tem algo mais que eu quero dizer para vocês hoje. Eu estava preparando uma palavra para compartilhar com vocês, e de repente me veio ao coração o seguinte: talvez esta edição do Jope seja a última que faremos. Como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Somente Deus sabe o que está reservado para a vida de cada um no futuro. E nenhum de nós temos a certeza de que estaremos aqui no próximo ano para fazer mais uma edição do Jope. Então aproveite esse ano. Aproveite esse período. O Jope é um programa da igreja que tem 4 pilares, ou a gente pode chamar de 4 ações, porque o Jope é movimento. O Jope não é algo passivo ali, parado, não. É movimento, são 4 ações. Ou o que eu costumo chamar de 4 pilares, são 4 pezinhos ali que formam o Jope. E essas ações do Jope, o grande objetivo delas é tirar a igreja da passividade. Sabe, é mexer um pouco com a gente e desafiar cada um de nós a orar. Desafiar cada um de nós a jejuar. Desafiar cada um de nós a ter um tempo de leitura bíblica diária. Nos desafiar a se tornar evangelistas. Então, uma das propostas do Jope é tirar-nos da passividade e também da retórica. Porque muitas vezes nós somos bons de conversa, somos bons de diálogo, de falar, mas na prática nós vivemos muito pouco daquilo que as Escrituras dizem que nós devemos viver. Então a gente precisa sair um pouco da passividade, sair um pouco da retórica e partir para a prática, para a ação. Por isso o Jope é ação.